Vamos avançar na nossa aula, na nossa matéria de análise do livro de Abacuque. E na última aula nós não concluímos a análise dos versículos 6 a 20 do capítulo 2. E é isso que nós vamos fazer nessa aula de agora. Mas antes disso, vamos aqui lembrar do que a gente tem visto, certo? Então, o capítulo 1, na verdade, o livro de Abacuque ele é baseado em um diálogo entre Deus e o profeta, em que o profeta questiona Deus, Deus responde, o profeta faz outro questionamento e Deus então dá uma outra resposta. Essa parte do capítulo 2, versículos de 6 a 20, correspondem à segunda resposta que Deus dá ao profeta. Essa segunda resposta é a resposta à pergunta do profeta se Deus, sendo tão puro de olhos, toleraria o pecado da Babilônia. E então a resposta imediata de Deus, que vai ali dos versículos 2 a 4 do capítulo 2, é que Deus tem um plano com tudo aquilo. Ele pede que Abacuque escreva aquele plano para que aquilo fosse divulgado. Então Deus tem um plano. Este plano envolve juízo e envolve a salvação dos justos. E então, dos versículos 6 até o versículo 20, a atenção agora se volta à Babilônia. Deus começa a realizar uma série de ais sobre a Babilônia. E esse ai, cada um desses ais, refere-se a um traço da maldade da Babilônia, ok? Então, você tem aí na sua tela a intimidação, a intemperança, a iniquidade, a indignidade e a idolatria. Então, aqui colocado tudo com a letra I, para inclusive lhe ajudar já na sua pregação, ok? Então, nessa aula eu vou recapitular com vocês, certo? E vou então acrescentar os dois últimos ais que estão faltando e tentar então, nesse processo de recapitulação e de explicação, fazer algumas considerações práticas ou teológicas para os nossos dias. Então vamos nos lembrar aqui do primeiro ai. Eu peço que você se lembre de um detalhe muito importante, que estes ais que são promulgados aqui, eles são oráculos da parte de Deus, certo? Então aqui você tem oráculos e eles são satíricos, ok? Então você tem aqui oráculos satíricos. Como é que a gente sabe que eles são satíricos? Por causa da expressão ai, que é uma expressão utilizada para cantos fúnebres, ok? Então aqui você tem Deus como se ele estivesse fazendo um canto fúnebre para a Babilônia, certo? Mas também você tem que perceber que cada um destes ais é composto de 3 versículos, certo? Então, aqui os versículos foram colocados nas nossas traduções, tudo bem, mas você tem uma certa métrica aqui na língua hebraica, em que cada uma dessas partes corresponde ao seguinte. Primeiro, você tem a apresentação do pecado. Depois, você tem a sátira de Deus. Deus, então, satirizando aquele pecado. E, em terceiro lugar, você tem o juízo promulgado de Deus. O que aconteceria por conta daqueles pecados, ok? O primeiro pecado apresentado aqui é o pecado de que eles se levantam e adquirem bens de maneira injusta, de maneira desonesta. Então, aqui refere-se à metodologia babilônica de avançar sobre as nações, sobre os reinos e derrubar aquela nação e adquirir, tomar para si os despojos, as riquezas daquela nação
e levar o seu povo cativo como escravo para eles. Então isso aqui é o que tem sido, o que eu tenho chamado de intimidação. Então Deus satiriza aqui, falando que estes que foram dominados um dia se levantariam contra a Babilônia. Então aquele desejo de dominação da Babilônia um dia iria se voltar contra ela mesma. E Deus então emite o juízo: visto que vocês fizeram tudo isso com as nações, elas vão fazer isso contigo, por causa do sangue e da violência contra a cidade, contra os seus moradores. Então Deus está promulgando o juízo de que um dia a Babilônia sofreria a intimidação que ela havia realizado contra os diversos povos, ok? Aqui, irmãos, o que nós precisamos aprender é o quanto Deus abomina o ganho desonesto, ok? Então, aqui Deus está apontando um ai contra a metodologia babilônica de ganhar bens de uma maneira desonesta, de usar o seu poder para dominar e para oprimir os menos capacitados que eles, ok? Então, a opressão social é algo que de fato Deus abomina. Então, nós não podemos deixar de perceber a questão da opressão social só porque o marxismo sequestrou esse termo para eles. Não. A Bíblia fala muito a respeito de opressão social, quando os mais ricos oprimem os mais fortes, ganhando para si bens de maneira injusta, de maneira desonesta, ok? Então aqui nós podemos aprender a importância que Deus dá para que não haja opressão entre os seres humanos, intimidação entre os seres humanos. Então, se você que está me assistindo, você é um patrão, ou se você que está me assistindo, você é um pastor, alguém que assume uma posição de liderança, saiba que você precisa servir e não intimidar e não usar as pessoas para o seu próprio bem, ok? Então essa é uma lição que esse primeiro ai deixa para nós todos. O segundo ai é o ai pela intemperança. Como é que a gente percebe aqui? Então você tem aqui, em primeiro lugar, o pecado. E a intemperança aqui é eles adquirirem bens mal adquiridos. Isso é o que foi visto no ai anterior, mas o ponto aqui é que tudo isso servia para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Eu expliquei a vocês que a expressão casa, ela diz respeito à dinastia, certo? Então, a ideia aqui é que os babilônicos estavam fazendo isso porque eles queriam elevar o seu nome acima de todos os outros nomes. Eles queriam trazer a honra das nações apenas para eles. E então a sátira que Deus faz aqui com eles é que eles queriam honra e eles vão adquirir, na verdade, a vergonha para a sua dinastia. Então, ao destruir muitos povos, eles estavam trazendo prejuízo, essa é a ideia, para o seu próprio povo. Então, ao desejar adquirir a sua própria honra, eles acabariam trazendo para si a sua desonra. E então você tem aqui o juízo. A pedra clamará e a trave responderá. Ou seja, até mesmo os objetos inanimados que foram adquiridos, mal adquiridos, para a construção do Império Babilônico, um dia clamaria contra a própria Babilônia. Então, um dia, tudo seria destruído. A casa dos babilônicos seria destruído, ok?
É essa a ideia. E aqui, irmãos, a lição que a gente tira aqui é que nós não podemos labutar para a nossa própria honra, ok? Nós não podemos labutar para fazer do nosso nome acima de todos os outros nomes. Então aqui nós temos um alerta contra o perigo da busca pelo sucesso. Isso ocorre muito entre pastores, isso ocorre muito entre professores de teologia, no meio evangélico. Muita gente correndo atrás do sucesso. Dentro da igreja, você tem pessoas que querem colocar o seu nome no lugar mais alto, ok? E o texto bíblico está aqui nos dizendo que quando nós buscamos ou fazemos o que for preciso para fazer o nosso nome no mais alto lugar, nós estamos, na verdade, trazendo vergonha e perigo para as nossas almas, ok? Então, a nossa atitude não deve ser de buscar a honra do nosso próprio nome, e sempre a honra do nome do nosso Deus, ok? O terceiro ai que nós vimos na aula passada é o ai pela iniquidade. Isso está muito bem expresso aqui no primeiro versículo. Eles estavam edificando a cidade com iniquidade. A ideia aqui, irmãos, é que aquela cidade estava sendo edificada com pecado. Qual o pecado que Abacuque, que na verdade Deus está se referindo aqui? Veja que o texto diz que a cidade era edificada com sangue. E essa expressão sangue aqui, irmãos, essa palavrinha sangue, ela sempre carrega a ideia, pelo menos aqui no contexto, de homicídio, de derramamento de sangue. Você pode ver isso, por exemplo, no capítulo 2, versículo 8, que diz: por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra. Também capítulo 2, versículo 17, que fala mais uma vez por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra. Em todo esse momento aqui, o contexto é de homicídio, ok? Então, a iniquidade que eles estavam cometendo era o derramamento de sangue, a morte, o homicídio. Eles estavam edificando a sua cidade às custas da vida de outras pessoas. Então, eles estavam valorizando mais as suas próprias riquezas do que a vida de seres humanos. E a sátira, então, que Deus apresenta aqui, é que eles estavam construindo uma cidade, sendo que o Senhor dos Exércitos é aquele que destrói as cidades. Então, Deus é o Senhor dos Exércitos, e Ele vem para que as nações labutem para o fogo, ou seja, elas trabalham, e Deus manda o fogo para a destruição daquela cidade. Então Deus está satirizando aqui que com iniquidade eles construíram a cidade. E então o Senhor dos Exércitos virá e a destruirá. E o versículo 14, ele muda um pouco o padrão, porque ele já não fala mais tanto de juízo. Aqui você tem uma certa mensagem de salvação. O que nós vemos aqui? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Lembre-se de um detalhe muito importante que eu falei com vocês na aula passada, que aqui nós percebemos que essa sentença de Deus não diz respeito simplesmente àquela Babilônia. Ela diz respeito sim àquela Babilônia de Nabucodonosor e seus herdeiros, que seria punido pelos persas, que tudo isso daqui um dia seria cumprido por meio dos impérios persas, depois o Império Macedônio, depois os romanos, que enfim destruiriam de fato toda a Babilônia.
Aqui nós temos uma referência à salvação final, quando o sistema babilônico for vencido, como é descrito lá no livro de Apocalipse. Uma vez que a Babilônia é vencida, o reino de Deus, ele surge. Deus traz o seu reino depois de vencer os reinos deste mundo, ok? Então Deus está aqui emitindo um ai pela iniquidade da Babilônia. E aqui, irmãos, a lição que nós podemos tirar, ela é basicamente o seguinte: coisas são menores do que pessoas, ok? O que a Babilônia estava fazendo? Estava edificando cidade, que é uma coisa, com sangue. Então vamos colocar aqui o com pessoas, ok? Então eles estavam valorizando a construção de cidades por meio do derramamento de sangue de pessoas. Então a riqueza não pode vir por meio da opressão de pessoas. É isso que Deus está dizendo. É a metodologia babilônica de adquirir os seus bens por meio da opressão e da morte de outros seres humanos. Isso seria prontamente punido por Deus. Vamos então para o quarto ai, que nós não vimos na aula passada. O quarto ai, você tem o ai pela indignidade. Isso é descrito aqui na primeira parte. Como é que nós vemos a indignidade aqui? Aqui está se descrevendo mais uma outra prática histórica que se sabe que os babilônicos tinham. Eles tinham a prática de embebedar e envenenar os povos que eles dominavam, para que através disso eles pudessem expor a vergonha destes povos. Então não era simplesmente um processo em que eles dominavam, eles não apenas dominavam com violência, eles não apenas matavam, como eles também humilhavam. Veja que aqui é dito que eles davam de beber ao seu companheiro e misturavam à bebida a sua ira. Ou seja, não era apenas a violência deles, mas também a humilhação que eles empreendiam contra as outras pessoas. E eles o embebedavam para lhe contemplar as vergonhas. E nós sabemos, irmãos, desde o livro de Gênesis, capítulo 9, que você embebedar alguém e contemplar as vergonhas enquanto aquela pessoa não poderia se cobrir, não tinha controle sobre si mesmo, isso era algo extremamente desonroso e humilhante. Então, não se sabe ao certo se aqui o texto está sendo realmente literal, se eles de fato embebedavam para contemplar as vergonhas. É possível que sim, é possível que eles embebedavam e então os deixavam todos nus, todos naquela situação lastimável por uma questão de humilhação, ok? Então eles faziam isso para expor a indignidade das pessoas. E então o versículo 16 traz aqui a sátira. Então veja que o texto diz, Deus diz, serás farto de opróbrio em vez de honra. O que o texto está dizendo? Qual é a sátira aqui? Eles estavam aqui se fartando de humilhação, envergonhando as pessoas por prazer. E o versículo 16, então, diz que eles iriam se fartar com a vergonha deles. Eles também iriam beber. Veja aqui, bebe tu, e exibe a tua incircuncisão. Então, veja aqui que a vergonha da Babilônia seria exibida. E ao eles exibirem sua parte íntima, eles iriam exibir
que eles eram incircuncisos e, portanto, um povo rebelde contra o Senhor. Sendo eles um povo rebelde contra o Senhor, eles iriam tomar o cálice da mão direita do Senhor. De todas as sátiras, irmãos, aqui dos ais, essa daqui é realmente a mais impressionante e a melhor, digamos assim. Porque Deus está dizendo, vocês dão de beber para os outros, para expor a vergonha deles. Agora vocês vão beber o cálice que vem da minha mão, e a vergonha de vocês cairá sobre a tua glória. E é interessante que a palavra aqui, ignomínia, ela é a mesma palavra que aparece aqui no versículo 16, que é opróbrio, mas ela aparece em um formato que é possível que ela signifique vômito. Interessante isso. É como se eles fossem vomitar sobre a própria glória deles. Aquilo seria uma vergonha, uma expressão de fraqueza, quando eles receberem o cálice, a bebida vinda do próprio Deus. E o versículo 17, irmãos, aqui você tem o juízo da parte de Deus. Mas ele continua expressando aqui a razão do seu juízo. Ele fala da violência contra o Líbano e da destruição contra os animais. Mais uma vez, olha só quão cruéis eram os babilônios. O Líbano, ele sempre foi conhecido pelos seus cedros, pelas suas florestas marcadas por cedros e pelos seus muitos animais. E sabe-se que os babilônios dominaram o Líbano, que fica ao norte de Israel, e eles destruíram aquelas florestas para utilizar aqueles cedros para si. Com a sua metodologia de destruição, acabavam com as nações para acumular as riquezas das nações para si. E eles fizeram essa maldade contra a floresta e maldade contra os animais. E além disso tudo, eles também matavam pessoas e faziam violência contra a terra, deixavam a terra improdutiva com a sua própria violência. Então o texto diz que porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e que fizeste dos animais ferozes te assombrará. Então Deus um dia haveria de derramar a sua ira, cobrir a nação, o povo da Babilônia, por toda a sua maldade contra a natureza e contra os seres humanos. Eles que exerciam uma prática de humilhar as pessoas, eles mesmos seriam humilhados da parte de Deus. Irmãos, deixe-me fazer uma aplicação aqui, talvez um pouco longe, mas importante. Deus abomina quando nós rimos da indignidade das pessoas. Então é muito comum, especialmente eu que sou do Ceará, uma terra onde o humor é marcante, você escutar piadas que são baseadas na zombaria, na indignidade das pessoas. Você vê fotos, vídeos na internet, onde as pessoas se divertem com coisas como defeitos das pessoas ou vergonha que as pessoas passam. Então Deus não gosta, irmãos, quando nós nos divertimos com a desonra das pessoas. Desonrar pessoas para a nossa própria diversão. Deus iria punir os babilônicos por causa disso, e nós não podemos cometer o mesmo pecado. Por fim, você tem o último ai. E interessantemente, esse último ai, ele muda um pouco a ordem, talvez por uma questão estilística aqui do escritor, ele muda um pouco a ordem. Veja que o ai
a apresentação do pecado, ele já não vem no primeiro versículo, mas no segundo. E qual é o pecado aqui? É aquele que nós já vimos, o pecado da idolatria. Nós sabemos, irmãos, inclusive por outros livros da Bíblia, que a Babilônia era uma nação extremamente idólatra. Por exemplo, em Isaías capítulo 4, 41, versículo 7, falando sobre a Babilônia, é dito que o artífice anima ao ourives e o que analisa com martelo ao que bate na bigorna, dizendo da soldadura está bem feita. Então com pregos fixas o ídolo para que não oscile. Você tem outros textos também no livro de Isaías a respeito da idolatria da Babilônia, ok? Por exemplo, em Jeremias também você tem a descrição do que a Babilônia fazia, Jeremias capítulo 10, versículos de 8 a 16, falando da sua enorme idolatria. E Deus então está promulgando aqui um ai contra esta idolatria. Ele diz, ai daquele que diz a madeira acorda e a pedra muda desperta. Pode o ídolo ensinar? Então aqui é uma pergunta retórica que diz não, certo? Não há fôlego nos ídolos. E então vem aqui a sátira de Deus, que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu. Ou seja, os babilônicos estavam celebrando ídolos criados por eles mesmos, que eram inclusive menores do que eles. E a imagem de fundição mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Então a sátira de Deus aqui contra eles é que eles estavam construindo os seus próprios deuses. E sendo assim, eles estavam confiando em seres menores do que eles. Então, aqui está a grande sátira dessa idolatria babilônica. E então, o versículo 20, ele encerra com uma frase que ao mesmo tempo resume juízo e salvação. Ok? Então você tem aqui, ao mesmo tempo, juízo e salvação. O que é dito aqui? O Senhor, porém, veja o porém, Deus não é um ídolo que mora onde os homens criam e o colocam. Deus está no seu santo templo, ou seja, Deus está no céu, na habitação celestial. Ele é o Senhor, Ele é aquele que existe desde a eternidade. Ele de fato existe e Ele de fato está no céu. Ele é o Criador. E então, olha só a ordem de Deus. Cale-se diante dele toda a terra. Ou seja, a Babilônia cale-se no juízo. Então, Deus estava dizendo, eu vou julgar a Babilônia. E cale-se também o profeta. Tanto o profeta quanto a Babilônia precisam se calar na presença de Deus. A Babilônia vai se calar em juízo. E o profeta deve se calar em reverente adoração a Deus. Deus está no controle da história. É isso que esse versículo quer enfatizar. A mensagem aqui para Abacuque, então no versículo 20, traz a essência de toda a resposta de Deus. É como se Deus estivesse dizendo para Abacuque, pare de reclamar. Pare de questionar, pare de duvidar. Deus não é indiferente ao pecado. Ele tem um plano. Ele está no céu e ele tem um plano para a iniquidade de Israel
e tem um plano para a iniquidade da Babilônia. Este plano envolve o juízo das nações e a trazida da salvação de Deus. Este é o plano: derrubar a idolatria, a maldade, a violência. É vencer o mal deste mundo e trazer o reino de Deus. Deus tem um plano para a história. A história não é sem sentido. Então, como é que nós ficamos com o problema do mal? Como é que um Deus bom e todo-poderoso permite o mal no mundo? A resposta é: Deus tem um plano para tudo isso. Ele é bom, então o seu plano vai trazer o melhor. E Ele é todo-poderoso, Ele tem poder para levar o seu plano adiante. Então a resposta final de Deus vai produzir no profeta o cântico que ele vai agora narrar no capítulo 3 e que nós vamos estudar na próxima aula. Então vamos encerrar aqui a nossa aula. Fiquem com Deus e até lá.